Olá, para a nossa conversa de hoje, vamos abrir um texto que é, ah, ao mesmo tempo, fascinante e uma fonte de debates, né? Intermináveis. Exato. O capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. A gente vai navegar por ele com a ajuda das anotações de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Que são ótimas para dar um contexto. Sim. E o nosso foco é bem claro: tentar entender a cabeça do apóstolo Paulo. Ele escreve para uma igreja cheia de dons, cheia de vida, mas assim, parece que a coisa estava virando uma bagunça. Total. E no meio disso tudo, ele define uma preferência muito clara: o dom de profecia acima do dom de falar em línguas. A nossa missão aqui é desvendar essa lógica. Por que a clareza era tão crucial para ele no culto? O que estava em jogo ali, né? Exatamente. A tensão já aparece logo de cara. O Paulo fala para a galera buscar os dons com entusiasmo, mas aí ele solta, principalmente o de profetizar. Ele não proíbe, mas ele direciona. Isso. Ele não está jogando um balde de água fria. Pelo contrário. Mas ele está dizendo que, na hora que a comunidade se reúne, um dom se torna mais valioso que o outro. E a pergunta que fica é: por quê? O que faz uma palavra que todo mundo entende ser mais importante que uma manifestação de êxtase? É o ponto central do capítulo todo. Vamos começar pelo básico, então. Logo nos primeiros versículos, Paulo já traça uma linha bem clara. Uma distinção fundamental. Ele diz que quem fala em línguas não está falando para pessoas, mas direto para Deus. Porque, bom, ninguém ao redor entende. É um canal vertical, digamos assim. Perfeito. Já quem profetiza fala direto para as pessoas. E com três objetivos bem práticos: edificar, encorajar e consolar. É um canal horizontal. Exato. E essa distinção é a chave de tudo. O princípio que vai guiar o capítulo inteiro é o da utilidade, o que constrói a comunidade. O que serve para o coletivo. Isso. Paulo não está preocupado em ranquear os dons por quão espirituais eles parecem, mas por quão úteis eles são para fortalecer a igreja. Ele mesmo diz lá no verso 4 que falar em línguas edifica a pessoa que está falando. É uma experiência individual valiosa. Certo. Para a própria pessoa. Mas profetizar edifica a igreja inteira. A lógica dele é radicalmente coletiva, sabe? O eu fica em segundo plano em relação ao nós. E ele não tem medo de ser duro para deixar esse ponto claro. A declaração dele no verso 19 é... É de cair o queixo. É de cair o queixo, né? Ele, que dizia falar mais línguas que todo mundo ali, afirma: mas na igreja, prefiro falar 5 palavras que se entendam para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua desconhecida. 5 contra 10.000. A proporção é absurda. Fica óbvio que para Paulo, uma única frase que todo mundo entende vale mais que um discurso inteiro de êxtase pessoal. É uma inversão de valores tremenda para aquela cultura. É uma hipérbole fantástica. É o recurso retórico para chacoalhar a audiência. E o mais interessante é como ele usa exemplos do dia a dia para reforçar isso. Ele não fica só na teologia. É verdade. Ele fala de música, de guerra. No verso 7 ele pergunta: se uma flauta ou uma harpa não produzirem notas distintas, como alguém vai reconhecer a melodia? É só barulho. É só barulho. E o exemplo da trombeta é ainda mais forte. Se o toque de corneta na batalha for confuso, que soldado vai se preparar para lutar? A mensagem tem que ser clara para gerar uma ação. Faz todo sentido. Uma espiritualidade que não se comunica, que não é compreendida, se torna inútil na prática. Ela não prepara, não ensina, não move ninguém. Essa imagem da trombeta é muito forte. É um sinal claro contra um ruído confuso. E Paulo leva essa ideia para um outro nível quando ele para de pensar só em quem está dentro da igreja. E começa a pensar em quem está de fora. Isso. Ele cria um cenário que é quase cômico se não fosse tão sério. Totalmente. Ele basicamente diz: ok, pessoal, vamos fazer um exercício de imaginação. É o que está no verso 23. Eu adoro essa parte. Imaginem a cena. A igreja inteira reunida, todo mundo falando em línguas, ao mesmo tempo, um caos de sons. E aí na porta aparece um visitante. Alguém que não entende nada daquilo. Qual vai ser a primeira impressão dessa pessoa? Ele não mede palavras, né? Nenhuma. Ele diz que o visitante vai concluir o óbvio. Essa gente toda enlouqueceu. Dá para imaginar a cena. E é um argumento devastador. Ele está dizendo que um dom espiritual,
que deveria ser um sinal da presença de Deus, Vira o contrário. quando usado de forma desordenada, vira um antissinal. Vira uma barreira que afasta as pessoas em vez de convidá-las para perto. É uma questão de testemunho. A marca da igreja estava sendo prejudicada. Exatamente. E o que é fascinante é o contraste que ele apresenta logo em seguida. Ele vira o cenário de cabeça para baixo. Agora, imaginem o contrário. Ele diz nos versos 24 e 25. É o outro lado da moeda. Imaginem que, em vez de todos falando em línguas, todos estão profetizando. A mensagem é clara, direta, compreensível. Quando aquele mesmo visitante entra, a palavra o confronta, os segredos do coração dele são expostos. Não de um jeito humilhante, né? Não, de um jeito revelador. E a reação é completamente diferente. A pessoa se curva e reconhece. Uau, Deus está de verdade neste lugar. Incrível. A profecia, por ser inteligível, se torna uma ferramenta de evangelismo poderosa. A clareza valida a presença de Deus para quem é de fora. Então, o diagnóstico é claro. O caos afasta as pessoas e não edifica quem já está dentro. Diante disso, qual é a solução prática que Paulo oferece? Porque impor regras muito rígidas não correria o risco de apagar o espírito? Algo que ele mesmo adverte em outra carta? Sim, como ele encontra esse equilíbrio. Essa é a grande arte pastoral de Paulo. Ele não proíbe, ele organiza. Boa. Ele não quer apagar o fogo, quer colocar a lareira no lugar certo para que ela aqueça a casa inteira e não coloque fogo no tapete. As regras são super práticas. Para o dom de línguas, a instrução, no verso 27, é: falem no máximo 2 ou 3, um de cada vez. E tem uma condição, né? A condição número 1 é obrigatório que alguém interprete. E essa condição é inegociável, porque o que ele diz em seguida é radical. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Fale apenas consigo mesmo e com Deus. Isso é muito forte. É fortíssimo. Ele está dizendo que o exercício público de um dom está condicionado à sua compreensão pela comunidade. É melhor não usar o dom publicamente do que usá-lo de um jeito que ninguém entende. A edificação coletiva é o critério final. Precisamente. A ordem e a inteligibilidade não são sugestões, são pré-requisitos. E o mesmo princípio se aplica à profecia. No verso 29 ele continua: quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem atentamente o que for dito. Essa parte do julgar é muito importante. Crucial. Mostra que na igreja primitiva, a profecia não era um monólogo divino incontestável. Era uma palavra que precisava ser pesada, avaliada pela comunidade. Ela estava de acordo com o ensino dos apóstolos? Fazia sentido? Construía a fé? Havia um controle de qualidade comunitário? Esse ponto sobre discernimento nos leva direto para uma das passagens mais espinhosas de toda a Bíblia. Os versos 34 e 35. Sim, aqui gera mais debate. O texto que diz para as mulheres permanecerem caladas nas igrejas. Historicamente, essa passagem foi usada de maneiras muito complicadas. Como as notas de estudo nos ajudam a entender isso dentro do fluxo do raciocínio de Paulo? É um ponto que exige muito cuidado. As notas, tanto da Holman quanto da NA, são unânimes em apontar para um aparente conflito com o que o próprio Paulo escreve 3 capítulos antes. No capítulo 11. Exato. Lá no capítulo 11, ele claramente assume que as mulheres oram e profetizam nas reuniões da igreja. Ele só se preocupa com a forma como elas fazem isso. Então, uma proibição total e absoluta de qualquer tipo de fala parece improvável. Certo. Senão ele estaria se contradizendo. De forma gritante. Ok. Então não pode ser um calha-boca geral. Qual seria a alternativa, então? A alternativa mais provável e que as notas de estudo apontam é que a instrução é específica para o contexto que ele acabou de criar, o do julgamento das profecias. Ah... O verbo grego para falar aqui, lalém, pode ter um sentido mais amplo do que só emitir sons. Pode ser conversar, debater, questionar. A instrução para que perguntem a seus maridos em casa reforça essa ideia. Faz sentido. O problema talvez não fosse a mulher profetizar, mas sim interromper o momento de avaliação das profecias com perguntas que poderiam gerar tumulto ou quebrar a linha de raciocínio. Ah, então o foco continua sendo o mesmo do capítulo inteiro. A ordem não seria uma questão de gênero, mas de procedimento.
A preocupação dele seria evitar que o momento de discernimento virasse um debate caótico. Exatamente. O tema central não muda. Paulo está tentando, com unhas e dentes, estabelecer um culto que seja ordeiro e compreensível. Qualquer prática que gerasse desordem, seja o uso de dom sem interpretação ou um debate fora de hora, entrava na mira dele. O objetivo final é a harmonia. Isso. A questão de fundo não é silenciar vozes, mas garantir que todas as vozes contribuam para a edificação e não para a confusão. Olhando para o quadro completo, então, a gente vê um Paulo muito mais como um maestro do que como um policial. Ótima analogia. Ele não está tentando reprimir a energia espiritual de Corinto, que era imensa. Ele está tentando reger essa orquestra para que a música seja bonita e coerente, em vez de ser só um amontoado de ruídos. A comunicação clara e a ordem são a partitura que ele oferece. É a melhor analogia. E a clave de sol, a nota que dá o tom de toda essa partitura, está lá no primeiro verso do capítulo, antes mesmo de ele entrar na discussão. Sigam o caminho do amor. O amor. O amor é o motor, é o porquê de tudo. Os dons são apenas as ferramentas. E o amor, por definição, sempre busca o bem do outro. Por isso, no culto público, a ferramenta mais amorosa é aquela que o outro consegue entender. Seja a profecia, que já nasce clara. Ou uma língua que se torna clara pela interpretação. No fim, a organização do culto é um reflexo do próprio caráter de Deus, que, como Paulo arremata no verso 33, não é Deus de desordem, mas de paz. E essa ideia de que a espiritualidade só tem valor real quando se traduz em algo compreensível para o outro é poderosíssima. A regra de Paulo é, no fim, radicalmente simples. Muito. Seu dom só serve para o culto se alguém puder dizer eu entendi e isso me ajudou. Senão, por mais genuína que seja a experiência, ela vira ruído, não adoração coletiva. Perfeito. A experiência privada é válida, mas no espaço comum, a regra de ouro é a clareza que edifica. É um chamado constante para a gente sair do nosso próprio universo e pensar em como a nossa contribuição impacta quem está ao nosso lado. Em algo útil para a comunidade. Levanta uma questão que vai muito além de Corinto e do século I, né? Em qualquer área, no trabalho, nos estudos, na família. Em tudo. Como a gente pode pegar um conhecimento muito técnico, uma habilidade muito específica ou até uma experiência de vida muito particular e comunicar isso de uma forma que realmente fortaleça o grupo? Como podemos garantir que os nossos dons, sejam eles quais forem, sirvam para construir pontes com os outros, em vez de se tornarem apenas uma exibição para o nosso próprio ego ou algo que acabe nos isolando?